Doutor Pedro, um bom dia. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Tony. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes e internautas da Raízes FM. Bom dia. Doutor Pedro, hoje vamos falar um pouquinho sobre o que vem ocorrendo lá pro lado de Brasília e também sobre um assunto de previdência, é isso? Na verdade, é trabalhista. Trabalhista. A reforma trabalhista de 2017, ela trouxe aí inúmeros pontos que passaram a ser discutidos, inclusive com relação à constitucionalidade de algumas questões. Sabemos que a reforma trabalhista foi importante até para equilibrar cada vez mais as relações de trabalho entre empregados e empregadores, muito pelo fato de que os empregadores questionavam, e bastante, o favorecimento aos menos, podemos chamar assim, a parte mais frágil da relação, ou seja, o empregador. O empregado. O empregado é considerado pela Justiça do Trabalho a parte mais frágil da relação contratual entre empregado e empregador. E isso acabou culminando num certo favorecimento nas questões trabalhistas em pró ao trabalhador. Sabemos que em alguns casos realmente isso é importante, porque temos aí, infelizmente, questões que envolvem trabalhos escravos, ainda hoje nós temos essa situação, Infelizmente, mas via de regra nós sabemos que essa situação ela melhorou e melhorou bastante. E o que acontece? Com a reforma trabalhista, a parte que ingressasse com a demanda, ela teria que ter um pouco mais de cautela e cuidado com relação aos seus pedidos, ou seja, teria que buscar o que realmente é de direito. Por quê? No caso de improcedência das ações, ou seja, se a parte perde parte dos pedidos que foram elaborados, ela teria que arcar com os honorários de sucumbência. Isso acabou, de certa forma, inibindo aquelas ações milionárias que existiam, trabalhistas, com pedidos astronômicos, trazendo um pouco mais de tranquilidade nessa relação. Sabemos que muitos empresários ainda questionam a Justiça do Trabalho, mas a reforma trabalhista trouxe aí um pouco mais de tranquilidade com relação a esse ponto. Porém, esse era um dos pontos que se questionava a constitucionalidade. Ou seja, através de uma ação direta de inconstitucionalidade, discutia-se se a parte que perdesse os pedidos que foram elaborados, se ela teria ou não que pagar os honorários advocatícios e os honorários do perito, mesmo sendo beneficiária da justiça gratuita. A gente sabe que a maioria dos trabalhadores, e quando ingressam com as ações, eles apresentam uma declaração, que nós chamamos de declaração de pobreza, alegando que não tem condições de pagar as custas do processo, mas nesses casos, mesmo nesses casos, a Justiça do Trabalho, ela fixava os honorários sucumbenciais, inclusive a questão da perícia, e se tivesse algum valor a receber em outros processos, esse valor poderia ser penhorado. Esse era um dos pontos que guardava grande discussão sobre a constitucionalidade. Inclusive vinha se arrastando, parece que desde 2018, né, doutor? Exatamente. E no último dia 20 nós tivemos o julgamento pelo Supremo Tribunal Federal reconhecendo a inconstitucionalidade deste ponto da reforma trabalhista. Ou seja, a partir de agora, aqueles que ingressarem com pedido e forem beneficiários da justiça gratuita e esses pedidos porventura forem indeferidos pela Justiça do Trabalho, não serão mais condenados aos honorários de sucumbência e também a questão dos honorários periciais. E seria essa decisão do Supremo seria pelo fato dela chegar à conclusão de que isso limitaria, por exemplo, a assistência judicial? Esse é um dos entendimentos, porque eles alegam que o fato da pessoa ser hipossuficiente financeiramente, ela não pode ter que arcar com os honorários sucumbenciais e periciais
até para que ela não seja limitada a ter o acesso ao Poder Judiciário. Esse é o entendimento. Por outro lado, outra questão também que se questionava a constitucionalidade era referente à questão das custas processuais que o reclamante tinha que pagar no caso de ausência na audiência inicial. Ou seja, a parte entrava com a ação judicial, distribuía a ação judicial, ingressava com a ação judicial, é marcada uma audiência inicial e simplesmente a parte não comparecia. Nesses casos, com a reforma trabalhista, a Justiça passou a fixar que esta parte teria que pagar custas processuais, porque ela não compareceu, né? Então, teria que pagar custas processuais, mesmo tendo o prazo de 15 dias para justificar a sua ausência. Muitos deles não justificavam e eram condenados a pagamento dessas custas, mesmo nos casos de hipossuficiência, apresentando declaração. O Supremo, nesse ponto, entendeu que isso é constitucional, ou seja, isso continua valendo dentro da Justiça do Trabalho. Então, a parte que ingressar com a ação e simplesmente não comparecer à audiência terá que pagar custas se não comprovar o justo motivo para a ausência naquela audiência. Até mesmo porque, podemos dizer, move-se toda uma estrutura, né, para poder atender o pedido ali no caso. Exatamente. Você movimenta a estrutura do Poder Judiciário e simplesmente demonstra falta de interesse ao não comparecer a uma audiência, que é um ato muito importante dentro do processo trabalhista. Exatamente. Doutor, batemos? Sim, Tony, essas são as considerações que trago no dia de hoje e na quinta-feira voltaremos. Voltaremos com muito mais informação, conteúdo e sem Marquinhos Graziani, tá bom? Mais uma vez, férias. Mais uma vez, né? Pois é. Eu vou entrar com uma ação sobre isso, viu? Esse que é o problema de você ter uma atuação sólida no seu espaço de trabalho. Nós podemos dizer assim, né? 32, 33 anos, então vai se somando as férias, o pessoal acha que a gente vive tirando férias, né? Nesses 32, 33 anos. Mas acho que isso, até aproveitando, Marquinhos, acho que isso é muito importante hoje na relação de trabalho. Antigamente você tinha uma cultura que as pessoas trabalhavam aí 6 meses, ingressavam com reclamatório trabalhistas, aí recebiam mais seguro-desemprego durante 6 meses e depois acabavam procurando emprego só após isso. Só que a gente percebe que isso, infelizmente, não traz benefício nenhum, né, a longo prazo. A curto prazo até pode ser, mas a longo prazo não tem essa estabilidade dentro da empresa, que é importante até para ter esses benefícios que você, o Tony também tem, né? Vale lembrar que a estabilidade de Marquinhos aqui na Raízes FM é de 32 anos, já caminhando para 33, né, Marquinhos? Mas hoje não tem mais essa não, cara. O que o mercado exigir, eles vêm empurrando, né? Sim, por isso que você tem que estar ligado aí, né, nas transformações, tá sempre se atualizando. Né? E Marquinhos começou aqui com 30 anos, foi isso? 30 anos. 30 anos. Agora tá com 62. Exatamente. Bom dia, doutor. Bom dia. Tamanho da testa. Bom dia e até a próxima semana.